Vamos em frente então com a palavra. Glória a Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Qual é a importância? Para que serve? E eu acho que você entende muito bem o significado disso. Eu falei isso para o ministro. Eu já cresci, desde que eu comecei a me entender por gente, eu aprendi que se eu não comer, eu morro. É verdade isso? E qual o tamanho então disso aí? Que ninguém pode viver. Eu estou falando viver. Eu estou falando viver. Ninguém pode ter vida abundante, qualidade de vida. Ninguém pode ser feliz se o seu alimento espiritual não for Jesus Cristo, se a sua fé não for processada em Jesus Cristo. Mas isso não soou bem para os judeus. Por isso os judeus murmuraram. Murmuraram porque Jesus falou: sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e mãe? Como pois agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha que coisa. Às vezes a gente chega na igreja tão para baixo, tão aflito, né? Quem de nós nunca chegou na igreja pensando assim: puxa, minha vida não vale nada, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda, e os problemas estão tomando conta, e a orelhinha, inclina a orelhinha, balança a orelhinha dela, filho. Oh, presta atenção aqui. Todo mundo aqui já teve aquele dia mau. Provavelmente alguns estejam vivendo esse dia mal hoje, por alguma razão. Um dos ensinamentos da vigília dos escolhidos é sobre isso. Diz a Bíblia, acho que é Filipenses 1, que ao homem não foi dado só a crer em Jesus Cristo, mas também para descer por Ele. É isso mesmo, filho? Olha lá. Crer em Jesus, tudo bem, isso é maravilhoso, mas para descer por Jesus, aí eu quero ver se é crente de verdade. Se é pastor, se é obreiro, se é... Tem gente que só quer crer e receber, não, tem que padecer. O sujeito falou para mim assim: ele é pastor de outra denominação. Eu o encontrei no aeroporto do Rio de Janeiro, no Galeão. Acho que é Galeão mesmo, era no Rio de Janeiro. Apóstolo, eu sou pastor de outra igreja, mas eu gosto muito do senhor. Eu sonho em ser um dos patriarcas. Falei: qual? Eu queria ser um Moisés. Aí depois ele falou: mas se o senhor pedisse para Deus dar para mim a unção que o senhor tem, já estaria bom. Ele falou. Eu falei: quem mais você queria ser? Ele falou: um José, por exemplo, do Egito. Eu falei: é possível. O quê? Por isso que eu gosto do senhor. Eu posso ser um José? Eu falei: pode. É só os seus irmãos te venderem. Peraí, igreja. Não, falei para ele. Falei: se os seus irmãos te venderem como escravo, para os seus parentes, para os seus primos,
Depois de você ser acusado de crime sexual, crime de violência sexual, ser preso, ficar muitos anos na cadeia, e não murmurar, não blasfemar, nem atribuir a Deus, você sai de lá um José perfeito. Agora, mas e o Moisés então? Eu falei, Moisés é menos. Moisés, você sai do palácio, atravessa o deserto 2 ou 3 vezes, 40 anos andando, passando fome e sede, sendo ameaçado pelos piratas, aí você vira um Moisés também. Aí um Valdemiro, falei, aí você tem que levar facãozada, tiro, cair do prédio, você tem que ser preso, você tem que ser humilhado. Olha lá na internet, digita Valdemiro para você ver. Falei, você tem que passar por isso aí você vira o Valdemiro. Ah, mas é tudo isso? Eu falei, não é tudo isso, é só isso. É só isso. Eu falei assim, mas quem sabe um Abraão? Abraão é mais fácil? Eu falei, é mais ou menos, você tem que sair da parentela, você tem que ir para um lugar que sua mãe e seu pai não consigam ligar para você, seus parentes, jogar esse celular fora, porque Deus falou, sai da sua parentela. Não tinha correios, não tinha nada, não tinha fax, ninguém sabia onde é que Abraão estava. Aí, mais tarde, quando ele te der o Isaac, que é a raspa do tacho, você estava com... Quando você chegar a 100 anos, ele vai te dar um Isaac. Não esquece não, você pega o Isaac e entrega para ele, oferece no monte. Aí você vira um Abraão. Isso é básico. Quanto mais refinado você quer ser, maior é o preço que você tem que pagar. É muito fácil. Senhor, quero ser um Abraão, um Moisés. Mas aí você quer ser um Abraão, mas qualquer coisinha, me transferiram da igreja, da região, do estado. Uai, você não quer ser um Abraão? Abraão foi jogado no meio do deserto, meu irmão. Sai da parentela. Você não quer ser Você quer ser um Moisés? O príncipe Moisés ou Moisés do deserto? O príncipe Moisés não via milagre não, mas o do deserto fazia chover fogo, praga para tudo que é lado. O do deserto. O Moisés do palácio é fraco, o Moisés do deserto é forte. Nesse ministério tem pastor formado no deserto e pastor formado no palácio. Procura o do deserto. Esse tem coisa para te dar. Isso é básico na vigília, tá? Só estou dando uma palhinha para quem quiser vir, tá? Isso é só a introdução. De quarta-feira, o couro vai comer aqui. Igreja, eu reclamei. Igreja, esse negócio de murmurar, eu já sofri tanto na vida, igreja, você não tem ideia. Você me vê aqui sorrindo com vocês, você me vê aqui dando risada, dando bronca, brincando e pregando e profetizando. Aí você sai, vai para casa. Aí Valdemiro vai para casa também. Aí na segunda-feira Valdemiro vai para o fórum ouvir juiz. Você sabia disso aí? Você sabia ou não? Ou ouvir delegado. Pressupõe-se que a justiça é para infrator. Aliás, é bíblico isso. Por que isso aqui? Entre aspas, porque a justiça do homem é uma coisa. Eu disse isso no fórum essa semana que passou. Eu estava no fórum, eu falei isso aí, falei na frente de todo mundo. Perde autoridades. Eu falei, a mesma justiça que põe traficantes, líderes de facção na rua, intima o pastor para humilhar dentro do fórum. Faz o que quiser comigo. Põe
põe bandido na rua e persegue quem busca o bem-estar das pessoas. Mas fazer o quê? Eu posso até ser preso pelo que eu estou falando. Eu estou mentindo? Estou mentindo, é só você ver aí. Está cheio de bandido. Manda até devolver bens de bandido. E tira os bens das pessoas de bem. Se eu tiver errado, você fala. Está escrito, meu filho, você é abençoado, hein? Rapaz, olha lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos, diz a palavra. Ó. Que coisa, hein? É o mundo. É o mundo. Só que ninguém impede Deus de me usar. Ninguém, não é verdade, filhinha? É? Pode fazer o que quiser comigo, onde eu estiver eu vou profetizar e Deus vai fazer. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Isso aí ofendeu profundamente, chateou os judeus. E eles falaram: se Jesus não é aquele que a gente viu crescer na marcenaria do pai, padrasto, né? José. Jesus falou: ninguém eu não sou letrado como vocês, né? Na verdade, quem me ensina é Deus. Eu conheço um pouquinho da gramática, não muito, né? O que quer dizer isso aí, ninguém? Ué, você repetiu o que eu falei. Eu quero explicação, rapaz. Hã? Ninguém pode vir a mim. Traduzindo e explicando, todos que aqui estão foram trazidos por Deus. Só que isso aí não é autoria minha, não. Isso aí não é um pensamento do Valdemiro, não. Você fala: rapaz, como ele é inteligente. Eu nada. Sou inteligente para burro. Ninguém pode vir a mim se meu pai que me enviou não trouxer. De ponta a ponta aqui, ó, de ponta a ponta. De ponta a ponta. Deve ter gente aqui que veio e falou: rapaz, eu achei que o Valdemiro tinha ficado lá pro lado de Manaus, ele está aqui de novo, esse cara chato. Só que eu vou dizer uma coisa para você: mesmo você que está pensando isso, foi Deus que te trouxe. Provavelmente você não gosta do Valdemiro e Deus trouxe você achando que o Valdemiro não ia estar. Mas trouxe. Ninguém. Quem foi que falou isso? Ninguém pode vir a mim se o meu pai que me enviou não o trouxer. Você tem o motivo, a razão que ele trouxe aqui, né? Isso na sua cabeça. Tem marido aqui que tá falando: eu vim para escutar esse cara, eu vim para satisfazer minha mulher, para agradar ela. Não. Você acha que veio para agradá-la, mas você veio porque Deus te trouxe. Essas foram as cordas humanas, ou esta foi a corda humana que Deus usou para te laçar, para te trazer. Atraiu-os com cordas humanas, ó, com laço de amor. Olha que lindo. Rapaz, que lindo, hein? Parece uma poesia.
Olha o carinho de Deus conosco. Olha a poesia de Deus para nós, ó. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. É lindo, não é? Como Deus nos ama. A razão não interessa, o que interessa é que foi Deus que te trouxe. Peraí. Agora você tem que botar a sua cacholinha, com todo respeito, para funcionar. Por que Deus te trouxe? Para você ficar olhando para a minha cara? Claro que não. Deus não ia fazer isso contigo. Deus não ia trazer você para ficar olhando para a cara do Valdemiro. Deus te trouxe por uma razão muito especial. Deus te trouxe, que é para abençoar, eu também sei, mas tem alguma coisa a mais aí. Tem alguma coisa muito grande nisso aí. Muito grande. Porque tem uns que estão jogando bola, outros estão nadando, outros estão bebendo, outros estão na gandaia. E você está aqui esperando o carinho de Deus. Mesmo aqueles judeus que murmuravam, Jesus deu a entender que foi Deus quem os colocou ali na frente dele, dando a eles o quê? A oportunidade de mudança. O fato de Deus nos trazer, necessariamente não quer dizer que Ele vá mudar a nossa vida. Nós temos que entender o significado disso e demonstrar gratidão e saber avaliar isso. Qual o tamanho disso aí? Qual o tamanho de você ter sido escolhido no meio de tantos, no bairro, na cidade, na família? Qual o tamanho disso aí? É grande, né? Deus poderia ter trazido seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, seu marido. Deus poderia ter trazido o vizinho. Então, Ele trouxe você. Por quê? Porque há um projeto de Deus e você faz parte dele. Deus tem algo gigantesco para fazer na sua vida. Gigantesco. E a introdução da mensagem já indica que não tem outra alternativa, outra saída, outro caminho, quando ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, só eu posso te suprir, te nutrir, te fortalecer, te alimentar, te fazer viver. O pão de cada dia é o que nos faz viver. Se você duvidar, vou recomendar: fica 15 dias sem comer e volta aqui para falar comigo. O que foi? Eu estou sem comer, pô. Sem Jesus é a mesma coisa. Eu sou o pão que desceu. E os judeus não aceitavam. Os judeus murmuravam. Eles próprios estavam recebendo de Deus uma oportunidade. Continua lá, por favor, filho. Está escrito nos profetas, Velho Testamento: e serão todos ensinados por Deus. Você já aprendeu alguma coisa acerca de Deus com o Valdemiro? Quem já aprendeu alguma coisa? Não aprendeu. Comigo não. Eu não sou palestrante, não tenho nenhuma formação acadêmica,
que me credencia a entregar algum tipo de conhecimento a você, e Deus me chamou para te ensinar exatamente para a glória e o mérito não ficarem comigo, porque quem eu ensino não sou eu que ensino, porque eu não tenho essa capacidade. Por isso diz a palavra: e serão todos ensinados por Deus. E serão todos ensinados por Deus. Amém? É? Deus te capacita. Nada, Ele nem me capacita não. Sabe por quê? Eu não saio, tem gente, por exemplo, tem gente que acha que eu saio daqui com essa mensagem na memória. Não tem nada a ver não. Eu só sou um violão, uma sanfona, uma guitarra. Ele está falando para você, só que ele está falando para mim também. Para você ter ideia, quando for reprisar a mensagem, eu vou assistir para ver o que eu preciso ouvir aqui. Eu assisto lá em casa. Tem hora que eu falo: rapaz, Valdemiro não tem educação mesmo, ó. Se a gente falar com os outros, rapaz. Aí eu vejo que sou eu falo: peraí, ó. Não que eu esqueça, né? Eu estou assistindo como você, né? Eu falo: que sujeito orelhudo, rapaz. Eu falo: meu Deus do céu, eu estou xingando eu mesmo, rapaz. Eu falo: calma, Valdemiro. Eu falo sozinho assim no quarto. E só falta o outro gritar: calma, o quê, rapaz? E serão todos ensinados. É o nosso mestre, Ele é que nos ensina. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. De todos que pisaram a terra, Jesus foi o único que via Deus face a face. Mas a Bíblia diz que o Moisés, o Abraão, não, mas ali era um anjo, um representante. Daniel, o sol e escudo que ilumina o universo, só o Filho viu. Até porque, não sei se você já viu na Bíblia, que até o Moisés foi orientado. Deus falou: vou passar de costas, você não pode olhar no meu rosto. Mais ou menos por aí, né, filho? Olha lá. E acrescentou: não me podereis ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Pronto. Jesus podia, porque Jesus cresceu nos braços do Pai. Então o filho cresce olhando para o rosto da mãe e do pai. Jesus foi o único que pôde ver o rosto do Pai. Agora, eu e você estaremos num estágio, numa fase diferente, e aí o veremos face a face, o veremos como Ele é. Olha lá. Mas por enquanto ninguém consegue ver o rosto de Deus e viver, você sabia? Então Jesus foi claro, Ele falou: só quem veio de lá, né? Olha lá. Só quem vem de Deus, este o tem. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Olha, rapaz, quem crê em mim tem a vida eterna. Ontem eu ensinei lá, um bispo nosso uma vez estava explicando sobre
religar, que a religião, não, eu falei, não, negativo. Isso aí é coisa do latim, e nem é do latim, é da religião oficial, porque o latim é deles. É igual o outro lá, às vezes alguém discute comigo, essa palavra está correta, aquela está errada. Mas como é que você sabe? Não, eu vi no Aurélio, eu falei, mas o Aurélio era uma pessoa, que nem eu, lá de Alagoas. O Aurélio falou que é assim, mas quem garante que é assim? E quem é o Aurélio para ditar regras? É homem como eu. Não vem com história, não. Ah, mas a palavra Pedro quer dizer pedra. O Aurélio diz, claro, o Aurélio era católico. Porque se o Aurélio fosse evangélico, ele ia dizer, Pedro quer dizer pescador, ou aquele que nega, alguma coisa assim. Peraí, ó. Então eu vou escrever um dicionário, lá de Cineiro. Você vai ver. Você vai aprender uma língua diferente, entendeu? Aí você pode falar que é estrangeiro. Jesus Cristo, Ele é a pedra angular, é claro isso aí. Mas porque Pedro diz, Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse sob ou sobre? A pedra é a base, o alicerce. Você acha que Deus ia colocar alguém que o negou como base da igreja? Claro, sai fora, rapaz. Não, a base da igreja, aliás, a Bíblia diz que Jesus é a rocha, o Senhor é a rocha. A rocha não é a pedra? Não é o alicerce? Espera aí, a pedra rejeitada, não foi ele? E a pedra que deu água para os hebreus no deserto, não foi ele? Que o seguiu? Eles achavam estranho que eles iam andando no deserto com sede, está lá uma pedra, né? Olha lá, a pedra o seguia. Você já viu pedra andar? O povo deve ter ficado bem curioso no deserto. O povo, temos sede, aí fere a rocha. E o ato de ferir era exatamente o que aconteceu com Jesus quando gerou a nossa salvação. Ele foi ferido. Foi ou não foi? E ele já estava lá no deserto muito antes. Aí o povo andava 100 quilômetros, muita sede. Está lá a pedra de novo. Pedra, eu só vi isso em desenho animado. Você deve ter visto também. Pica-pau ia andando, é a pedra. Aí ele olhava, estranho, aí lá vai ele. Pedra. A pedra seguiu o povo no deserto. E Jesus Cristo, a rocha. Vem com história de Aurélio para cima de mim, não. Não vem, não. A pedra é Jesus Cristo. Vem discutir comigo. Faltava essa. Aurélio entende alguma coisa de Bíblia? Vamos em frente. E Jesus então disse: em verdade vos digo que quem crê em mim tem o quê? Quem tem uma religião tem a vida eterna, tá certo? A religião não liga o homem a Deus? Não. E se eu disser que o número grande de religião no mundo nem são religiões, são facções religiosas. O que é uma facção? É um grupo fechado ali, não entra, não sai, é aquilo ali, é a ideia deles. E tem um monte de religião assim. Não, porque só aqui salva, só aqui faz isso. E se eu disser para você que nem aqui nem ali salva, só quem salva
É aquilo ali, crer em Jesus Cristo. Aí não está dizendo quem é da Mundial tem a vida eterna, quem é da Universal tem a vida eterna, quem é da Católica tem a vida eterna, quem é da Batista ou da Assembleia. Não. Quem crê em mim tem a vida eterna. Repetindo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Não é quem crê no Valdemiro, neste ou naquele. Eu estou um pouco me importando, vocês vão me criticar. Pode, amanhã tem uma enxurrada assim, ó. Valdemiro falou, vai cuidar da sua vida. Vou falar de novo. É? Não é quem crê nessa ou naquela religião, nessa ou naquela igreja, não. Tem religião que mais parece uma facção. Na verdade, quando o sujeito declara que a salvação está só na igreja dele, o que ele é mesmo é facção. A igreja dele. Porque a salvação não está em igreja nenhuma, está em crer, está no crer em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o. O quer dizer o quê? É o único. Ou seja, para o corpo, você pode consumir o que você quiser, carboidrato, proteína, hein? Minerais, vitaminas. Mas para a alma, o cardápio não tem essa variação. Você pode pegar aí com a nutricionista, eu estou longe de ser nutricionista, ninguém é mais relaxado para comer do que eu. Se você falar aquilo ali é veneno, eu vou lá e como. Comida, falando de comida, não é veneno, eu sou doido, né? Falando de comida. O torresmo faz mal, manda para mim. Anda lá para casa. Vou botar no feijão, uma delícia. Não come orelha de porco. Que eu gosto da orelha. Não come camarão. Que delícia. Sai fora, rapaz. Jesus deu uma visão para o Pedro. Pedro não queria que o evangelho fosse pregado aos gentios, a nós. Pedro queria acabar com a gente, na verdade. Só que isso não era dele, não, tadinho. Ele era homem. Pedro queria uma facção mesmo, religiosa. Ele queria fechar o evangelho só para os judeus. Aí Paulo falou, não, tem que levar para os gentios. Olha lá. Eu falei isso ontem lá, ó. Olha lá. Pedro falou, não, a salvação é para os judeus, vou pregar só para os judeus. Jesus falou, rapaz, o que eu faço com o Pedro? Pedro só quer pregar em Jerusalém, na Galileia, na Judeia. O que eu faço com o Pedro? Já sei. Deixa ele lá, vou levantar o Paulo. Mas o Paulo é inimigo da igreja, não tem problema. Ele transforma o inimigo da igreja em amigo, qual o problema? Ele transforma o pecador em santo, qual o problema? Aí fez o Paulo cair do cavalo, na estrada de Damasco. Damasco é lá para aquelas bandas, eu já fui lá. Aí, Jordânia, eu fui em Jordânia, e bispo fomos em Jordânia, na estrada de Damasco, lembra? Falaram, lembra que o guia falou, o Alex, foi aqui que o Paulo caiu do cavalo. Eu falei, o Paulo? Ele falou, não, desculpa, o Saulo. É que eu falei, o guia falou, Paulo caiu do cavalo aqui. Eu falei, o seu guia, peraí.
Ele era judeu, mistura de judeu com espanhol. Eu falei, vem cá, quem caiu foi o Saulo. Ah, mas não foi, não é a mesma coisa? Eu falei, não. Depois que ele virou Paulo, Paulo era um amor de pessoa, o Saulo era enjoado demais. Você está doido? Saulo fechou o Brás, deixou 5 anos fechado, ou 6. Não, rapaz. Ele falou, é mesmo, hein, Valdemiro, você podia ser o guia. Eu falei, não, ué, você está falando besteira aí, rapaz. Saulo era uma coisa, olha lá, Saulo, porém, assolava a igreja, ó. Agora o Paulo não, o Paulo era outra criatura. Deus é tremendo, Ele pode transformar um Saulo num Paulo. Eita Deus! Esse é o Deus! E o que acontecia? Aí Pedro teve uma visão. Um lençol, todo tipo de animal, teju, jiboia, olha lá, tinha gambá. Você conhece gambá? Quem conhece? Você já comeu gambá? Deus me livre, ô trem para feder. Não toma banho? O porco toma banho, você sabia? Mas o gambá sempre parece que está limpinho, mas eu não sei se é o perfume que ele usa. Perfume francês. Todo tipo de bicho. Ele falou, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum. Pedro, rapaz. Esse jeito nem na escola foi, rapaz. Jamais comi coisa comum e imunda. Olha. E Jesus falou de novo. Ao que Deus, como é que é? Segunda vez a voz lhe falou. Ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Quando alguém fala, Valdemiro, esse animal, essa verdura, não sei, eu falo, meu filho, deixa quieto. Mas você vai comer? Vou. Aí, Senhor, esse alimento normalmente tem vitamina A, mas o senhor pode botar vitamina D, proteína, carboidrato, pode botar o que o senhor quiser aqui, o senhor fez tudo. Pronto. O meu justo viverá. Fica inventando, não inventa. Viva pela fé. Já é duro viver pela fé. Imagina você viver sem fé. Num mundo desse. Então, o que acontece é que os crentes não querem viver pela fé, infelizmente. Continua lá, filho, em João. Olha que interessante, já vou resumir para vocês que eu estou cansado, igreja. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, morrer por nós, sacrificar-se por nós. Resumindo, eles ficaram tão chateados que contagiaram. Aliás, a palavra contagiar está errada, contaminaram
Contagiar não é pejorativo. Pejorativo é contaminar. Não é nocivo, né? Contagiar não é nocivo. Eu já contagiei muita gente a crer, a se envolver com Deus, você também. Contaminar aí é nocivo. Contaminação. E os judeus contaminaram os discípulos. Olha lá. Os discípulos escandalizados. Não são os frequentadores, não. Os discípulos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, conhecendo o pensamento a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Interrogação. Quer dizer, só porque eu falei que sou pão vivo, que desci do céu, que vocês dependem de mim, isso aí escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Espera aí. Se o fato de um homem, que Jesus era um homem, quem olhava para Jesus não via um anjo, via um homem. Igualzinho a gente assim. Jesus ia ao banheiro? Jesus comia? Tinha sede? Tinha sono? E Jesus esticava o trabalho às vezes. Por exemplo, quando o barco dos discípulos, uma das vezes que estava sendo açoitado, ele estava dormindo no barco. Ele não aguentou, ele cochilou. O barco balançando, e ele lá. Aí os discípulos: Senhor, nós estamos morrendo. Ele não gostou de ter sido acordado, né? Ele falou: rapaz, vocês não têm fé, não. Me acorda, eu estava sonhando com o papai, rapaz. Eu estava sonhando com o pai. Você me acorda, só mandar acalmar, rapaz. Né? Esse sonhando com o pai é para minha conta, tá? Mas Jesus normalmente sonhava com o pai. Vocês estão me acordando? Você não tem fé, não? E aí, olha só. Continuando. Só porque eu falei que desci do céu, escandalizou? Só porque eu falei? Que será? Quer dizer, imagina quando o Pai me levar na frente de vocês, quando vocês me virem subindo, e eles viram, hein? E eles viram. Os judeus e os discípulos escandalizaram, porque Jesus falou: eu sou o pão que desci do céu. Aí, isso é um charlatão, mentiroso. Isso aí carregava madeira para o pai dele, para o José. Jesus falou: se o que eu falo escandaliza, imagina quando vocês olharem e Deus, o Pai, estiver me levando assim, ó. E aconteceu, não aconteceu, filho? Ou não? Eu dei a deixa para você, rapaz. Dito essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Se esses aí fora têm raiva de nós porque pregamos que a salvação é para quem crê, não é para a religião, imagina quando Jesus voltar, eles vão ficar com mais raiva ainda, que eles vão ficar para trás. Se o fato de eu falar que vim do céu, que sou o pão que desceu do céu, escandaliza, e quando vocês me virem subindo, dito e feito, estavam todos assim reunidos, o pai, vem filho, aí Jesus subiu, tinha ressuscitado, visitou os discípulos e subiu. Olha lá, todo mundo viu.
O anjo falou alguma coisa aí, filho, para eles? O anjo falou: varões de Galileus. Foi na Galiléia, então, Por que estáis olhando para as alturas? Ah, o mestre avisou. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, foi levado ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, do jeito que eles viram Jesus subindo, vão ver Jesus descendo para buscar a igreja. Para resumir, ficou lá uns 11 ou 12 ali com ele. Meio emburrados também, porque eram judeus, né? O Pedro, então, o judeu ferrenho, rapaz. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Puxa, que coisa, hein? Infelizmente, tem muitos que estavam aqui conosco que já não andam mais com Jesus, né? Olha lá. É porque às vezes o discurso é duro, a palavra é duro, o ensinamento, né? Olha lá. Põe no texto. Isso aí não é privilégio do Valdemiro, o discípulo, abandonar, não. E normalmente quando um discípulo abandona o Valdemiro, ele tem que arrumar alguma coisa para falar, para ver se, como ele não tem unção e coragem e aptidão para ganhar almas, para evangelizar, ele quer ganhar outra coisa, ele tem que tentar tirar ovelhas do aprisco do Valdemiro, que facilita para ele, para não ter que buscar no presídio, igual a pastora Raquel foi esses dias. Quem viu isso aí? Lá no presídio não vão. Não, lá é difícil para ganhar. Na comunidade, aí não vão não. Agora elas vão, os pastores, bispos, hospitais. O negócio é tirar daqui, porque aqui já está, a ovelhinha já está sarada, já é dizimista, né, Farias? Sim ou não? Olha lá, vai lá buscar. Vai buscar a ovelha lá, ó. Olha lá onde é que ela foi, ó. Vai lá. Aí não quer, né? E você acha que aquelas ovelhinhas ali são dizimistas? Nem dizimista de quê? Eles não ganham nada. Olha lá. Eles têm o que para oferecer? Senta lá que você vai ouvir. Vamos falar: matei, roubei, fiz isso, fiz aquilo, não é? Aí não quer saber. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar mal da igreja mundial, que a gente traz para cá e arranca o couro. É isso. Eu não tenho papas na língua, e o que eu falo não é difícil de entender. É difícil? Não é difícil. Vê se eu fico ligando para vocês, para perturbar vocês. Não, eu não. Eu fiquei orando por você. Em vez de ligar para você, é melhor orar por você. Ligando, telefonando. Não, faça isso, faça aquilo, não. Eu prego aqui, eu fiquei orando por você nas madrugadas. Quem tem meu celular pode pegar 3 da manhã, que está lá online. Mas não é fazendo fofoca, não. Eu estou lendo a Bíblia no celular. Ou mandando mensagem para o bispo de madrugada. E se mandar de madrugada, você sabe que não é para mandar beijinho, né? Ninguém acorda 3 da manhã para mandar um beijinho, I love you, né? É chicote. Eu vou acordar 3 da manhã, vamos. Eu vou acordar 3 da manhã. Hello, Bishop. How are you? Good morning.
I send your keys for you. Não. É lapada mesmo. Então, continuando, os discípulos de Jesus, bicudos ali. Aí Jesus falou, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também não vão me abandonar, não? Jesus estava tão chateado. A maioria não andava mais com ele, foi embora, largaram Jesus quase sozinho. Aí tinha uns 12, ele ainda, ó, né? Aí ele falou, vocês não vão embora, não? Aí Simão falou, ó, Senhor, para quem iremos? Rapaz, eu vou comer o que se não tiver pão? Eu vou comer o que? Taioba? Mas taioba também é pão. Hã? Pão é tudo que é comestível e nutritivo. E pão da vida, só Jesus. Amém? Para quem iremos? Você pensa que eu não ouvi ele falar? Eu ouvi, você está rindo de quê? Tem um ali que já falou assim, vai soltar uma lapada. O vizinho dele, não vale a pena, porque eu já... Não vale a pena por quê? Porque eu não falei que o diabo não está lá e está por aqui? Então não vale a pena. Não, sabedoria, irmão. A sabedoria é justificada por suas obras. Está escrito isso. Então vamos lá, resumindo. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você sabe que as palavras salvam. Não é verdade? Sim ou não? E as palavras que salvam estão com quem? Jesus Cristo. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, não se iluda achando que este ou aquele homem, esta ou aquela religião, esse ou aquele governo. Não. O seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a vida abundante, a vida eterna, a felicidade, a paz. A gente busca muitos nutrientes no pão de cada dia. Ninguém vive só de proteína. Essas dietas loucas, vou comer só proteína. Vai. Esse dia eu encontrei um sujeito magrinho. O que você está fazendo? Só como proteína. Eu não sou médico nem nutricionista. Eu só sei que quanto mais proteína você comer, mais água você tem que beber. Senão ela vai se tornar nociva ao seu corpo. E o sujeito falou, eu não bebo água quase. Falei, então é o fim da picada para você.
beber água. E aí, se nós buscamos os nutrientes no pão de cada dia, o único alimento para a sua alma chama-se Jesus Cristo, o pão da vida. Não adianta cocaína, nem maconha, nem uísque, nem cachaça, nem jogatina, nem nenhuma imundícia, porque você vai se matar depois. Então, para onde, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quem tem as palavras da vida eterna? Terminei. Você gostou? Fica de pé.